Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou 5 pães, 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Filhos, eu pediria, com toda caridade, que prestassem bastante atenção à riqueza, à profundidade, à simbologia e à grande realização do milagre de Jesus. Hoje, coloca que Jesus, ele saiu de um centro e foi para onde? Para o deserto. E o povo foi para o deserto. A primeira leitura, e eu vou ter que necessariamente voltar sempre à primeira leitura, fazendo sempre um paralelo. O povo na primeira leitura do livro dos Números está onde? No deserto. Quem está conduzindo o povo pelo deserto? Moisés. Quem está conduzindo no Novo Testamento, no Evangelho, o povo no deserto? Jesus. Lá e aqui a realidade se assemelha. Vamos ver. Jesus está com o povo no deserto. O que é que leva aquele povo a seguir Jesus? Porque descobriram, sabiam que Jesus era o Messias, que Jesus lhes daria a salvação. Jesus, aquele ungido de Deus, que realmente lhes daria uma nova terra, um novo céu, numa perspectiva de uma proximidade com Deus, uma libertação. Na primeira leitura, Moisés estava conduzindo o povo que era escravo no Egito, conduzindo-os para a terra prometida. É impressionante que as cenas, elas estão juntas, uma paralela à outra, completando a outra.
Na primeira leitura, de novo, volto a ela, por favor, preste atenção. O povo está reclamando. Lá no Egito, nós comíamos de graça pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos. Aqui no deserto, não tem nada que agrada ao nosso paladar. Até Moisés, absorvendo a murmuração do povo, reclama. Não é que eles estavam passando fome. Eles estavam, a grande missão, o grande propósito daquele povo no deserto, no Antigo Testamento. Eles estavam esquecendo que por mais que eles comessem melões, comessem peixe, comessem cebola, comessem alhos, pepinos, verduras, eles eram escravos. Eles eram escravos. Eram alimentados no paladar, mas eram escravos. Alguém poderia se perguntar, mas Deus não lhes deu comida, não é verdade? Muita gente pergunta, como é que era esse tal de maná? Alguém já viu maná? Eu não. Mas é impressionante que esse texto fala como é que era o maná. O maná era uma semente, parecido com um coentro. Alguém já viu coentro? Já, né? É uma delícia. Tem gente que não gosta. Eu sou apaixonado por coentro. Uma semente parecida com um coentro e amarelado. Como é que fazia o maná? Eles moíam no moinho, socavam no pilão e faziam pão. Portanto, eles cozinhavam numa panela e faziam broas. Que gosto que tinha o maná? No livro do Números diz que o gosto de pão amassado com azeite. Está aí uma explicação. Então não é que Deus lhes deixava com fome. Deus lhes dava de comer pelo maná. De novo, como é que era o maná? É importante saber, gente. O Manzotinho vai ficar curioso com isso. Era uma semente parecida igual coentro, amarelado. Como é que fazia com a semente? Moía, socava no pilão, massava como se fosse um pão e botava no forno. Qual era o gosto? Pão amassado com óleo, com azeite. Mas o que é que o povo estava reclamando? Eles estavam reclamando da comida, mas Deus estava dando de graça. Os egípcios davam de graça, até comida melhor, não sei o quanto melhor, cebola, pepino, verduras, mas eram escravos. No deserto, eles comiam maná, mas eles estavam caminhando para a liberdade. Liberdade, vida nova, a terra deles, de escravos para donos da terra, uma terra que corria leite e mel. No Evangelho, o povo vai para o deserto. Impressionante que lá eles sentem fome. Olha que impressionante. Fome, e os apóstolos dizem: Senhor, mande-os embora. Jesus diz: não, dai vós mesmos de comer. Olha que impressionante, meus irmãos. Deus deu de comer, Jesus dá de comer. No Antigo Testamento, o maná, aqui, peixe e pão. Uma comida melhor, abundante, além de saciar,
5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e sabemos que o povo oriente tem muito filho, sobraram 12 cestos, 12 das tribos do Antigo Testamento, do Novo Testamento e para todos nós. Onde o Senhor quer chegar? Se você acompanhou, você já consegue agora. E agora vou lidar com esses dois elementos. Se Deus não deixou o povo faminto, muito mais Jesus matou a fome com seu povo. Se no Antigo Testamento era maná, aqui é coisa melhor em Jesus: pão e peixe. Mas o povo murmurou. Moisés cometeu um grande erro, e foi o erro que lhe custou entrar na terra prometida. Moisés se deixou levar pela murmuração, tomou para si a murmuração e murmurou contra Deus, e por isso nunca entrou na terra prometida. Jesus: dai vós mesmos de comer. Meus irmãos, quantas vezes nós perdemos a noção do que Deus está fazendo em nossa vida. Não acreditamos que Deus nos sustentará. Murmuramos contra Deus. E se Deus nos ajuda, reclamamos da ajuda de Deus. Reclamamos do maná, não que passemos fome, reclamamos na ingratidão. Murmuramos contra a ação de Deus, não se deixando levar pelos desígnios de Deus. Nós olhamos só agora, Deus olha o ontem, o hoje, o amanhã. Nós nos esquecemos da mão de Deus que está me conduzindo, te conduzindo, e de repente hoje, porque passamos por um momento de estar comendo maná que não é tão saboroso, meio enfadonho, hoje passando por uma tribulação, nós nos rebelamos contra Deus, e Deus diz: mas hoje eu te dou maná, amanhã eu te dou um banquete. Espere, o que eu estou fazendo na tua vida, para onde eu estou te conduzindo, é algo maravilhoso. Claro, do ponto de vista da economia da salvação, Ele nos prepara para o convívio eterno com Ele no céu. Esse é o fim último de todos nós. Esse é o fim último depois da nossa peregrinação nesta terra. Esse é o fim último que Deus prepara, até para as almas do purgatório que estamos rezando, mas para todos os seus filhos, num plano de vista maior, mas mesmo no hoje da tua tribulação, do teu maná que você está comendo, meio sem paladar, você come para se manter, sem gosto, sem vontade, sem ânimo, até aí, é aí que Deus está te sustentando, é aí que Deus está dizendo: espera em mim, confia em mim, não desista hoje, confie em mim. Você não sabe o quanto eu te amo e o quanto eu te conduzirei para dias melhores. Filhos, a liturgia de hoje é maravilhosa, mas ainda falta algo. Agora, se eu falava do antigo para o novo, falemos do novo já na perspectiva deste pão descido do céu. De novo nós somos chamados ao deserto, mas agora não é nem o maná, não nem mais 5 pães e 2 peixes, mas é o próprio Cristo que diz: eu me dou em alimento. Se você vem a mim, você nunca sairá da minha presença com fome, porque eu sou teu alimento. Você nunca será dispensado com sede, porque eu sou a água viva. Você nunca ficará desamparado,
porque eu sou o teu pastor, confia em mim. Mas ora, ficamos reclamando dos pepinos, dos melões, do alho, da cebola, daqueles que nos davam até de graça, mas nos tratavam como escravos. E às vezes não entendemos que Jesus nos quer livres, e preferimos viver escravos dos outros. Escravos, ontem dizia a liturgia, da cobiça, da idolatria, da cobiça, que é uma idolatria. Ficamos escravos e reféns de nossas paixões, escravos e reféns das coisas do mundo, não querendo nem o maná, nem os 5 pães e 2 peixes, e o que é pior, não querendo nos alimentar de Jesus, verdadeiramente carne, verdadeiramente comida. É impressionante, porque o povo do Egito reclamava que queria carne, eram carnívoros. Deus manda as codornizes. Jesus já não, Ele dá peixe e pão. E é impressionante que quando o Senhor se fazer isso em memória de mim, tomai meu sangue e bebei, tomai minha carne e comei. Alimento bom, completo, que agrada ao paladar de quem experimenta. Por isso, meus irmãos, deixemos o Egito, deixemos o que nos escravize, talvez por um momento nos dá até satisfação, mas será que vamos continuar escravos? Se o Senhor fez e o Senhor nunca nos abandonará, não vale a pena seguir com Ele no deserto, rumo à terra prometida, o céu? Pensemos nisso, pensemos profundamente nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.